primeiro lugar, obrigada a vocês que ficaram aqui depois do café com a gente, vão até o fim, né? Porque chegaram aqui e vão até o fim agora. É bem bacana ter vocês com a gente. Obrigada às 3 super empreendedoras aqui que estão comigo. E, assim, eu até recebi aqui mais ou menos uma mini biografia de cada uma, mas eu acho muito injusto eu roubar a cena nesse momento, contar cada história bacana que elas têm. Então, vou pedir para vocês se apresentarem suas histórias. Pode começar, Helena? Posso? Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que vocês são privilegiadas. Eu estava aí do lado de lá, imaginando que há 25 anos atrás, se eu tivesse a rede empreendedora para me ajudar, para me informar, não tinha Google, gente. Não tinha computador pessoal. Não tinha a rede para se informar. Então, imagina. Eu queria parabenizar a Ana por esse empreendedorismo fantástico, essa ideia fantástica. E já sei porque que eu gosto tanto de ser convidada para eventos como esse. É que eu me senti um bicho estranho há 25 anos atrás. No meio de vocês, eu me sinto super fazendo parte. Então, muito obrigada, Ana, pelo convite, parabéns. Muito obrigada, Fernanda. E, por enquanto, eu vou me apresentar, esperar, e depois a gente começa a contar nossas histórias. Claro. Olá, pessoal, boa tarde. Fernanda, obrigada pelo convite. Ana, obrigada pelo convite. Maior prazer estar aqui hoje. Meu nome é Luciana, eu sou fundadora da Love Mondays. Love Mondays é um site onde funcionários postam avaliações anônimas da empresa onde trabalham. Então, se você quer saber como é trabalhar numa empresa X, acredito que ninguém aqui esteja procurando emprego, mas, se for o caso, quiserem saber como é trabalhar numa determinada empresa, entra no Love Mondays e vê o que os funcionários contam sobre a empresa, e assim você pode fazer uma escolha bem informada sobre a sua carreira. Olá, boa tarde. Obrigada mais uma vez, Ana, Fernanda, pela oportunidade. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. A gente precisa trabalhar networking, né? É uma prática que o mundo inteiro tem e a gente precisa fortalecer no Brasil. E eu sou Mary, né? Trabalho com 2 empreendedorismo atualmente, um na área social, que é a Pupa, uma empresa de desenvolvimento infantil para mães, principalmente mães de baixa renda, mães e cuidadoras que têm crianças pequenas e não sabem o que fazer para maximizar a inteligência dos filhos. E uma empresa de logística, que é uma empresa suíça que eu trouxe para o Brasil, e é uma empresa que faz negociação de frete e condições de logística para os clientes. São 2 coisas bem distintas, mas a minha carreira acabou se dividindo nesses 2 ramos, e eu aproveitei para desenvolver as 2 simultaneamente. Bom, eu vou aproveitar só que a gente ainda não contou a história, então, porque o nosso painel, na verdade, vocês viram a pesquisa hoje de manhã, e a maioria das mulheres que empreende nas suas áreas de conforto, ou seja, a gente vai para o empreendedorismo para fazer aquilo que a gente já fazia, né, que a gente já entendia. Então, além de contar a história de vocês, eu queria que vocês permeassem por essa questão de se foi empreender na sua área de conforto, né, ou se não, encontrou uma oportunidade, que tem crescido o número de mulheres que procura oportunidades e não, né, fazer sempre o que sempre fez. Mas eu queria que vocês também permeassem por esse tema. Então, eu fui justamente o contrário. Eu acho que o empreendedor, ele tem um senso de oportunidade, ele é muito observador, ele gosta de correr risco. Em geral, ele tem essas características. E acho que o empreendedor ele vai muito mais pela oportunidade e pelo que ele tem paixão. Eu digo que tem que ter paixão, e pelo que ele tem conhecimento. Acho que tem uma tendência, sim, tem muitas mulheres que optam por fazer os seus negócios, né, pela área de conforto, e aí eu associo muito isso ao mundo de hoje, que a gente precisa de tempo para conciliar todos os papéis. Nós somos múltiplos, né? Em si só a mulher tem uma habilidade de ser múltipla. Então, acho que isso tem facilitado as pessoas fazerem escolhas que não vai exigir tanta energia. Porque eu acho que o empreendedor em si, ele é aquele que tem paixão, acredita que ele pode fazer diferente, acha uma oportunidade, um mar onde ninguém navegou e quer navegar naquele mar. Então, ele já tem aquele gosto por desafios. Então, acredito, sim, que esse é o empreendedor que, de repente, pode chegar lá do ponto de vista, nós, mulheres, principalmente, do ponto de vista do que os homens chegou, e ser, por exemplo, uma grande empresa. Eu, por exemplo,
poderia ser uma pessoa que não nasceu para não dar certo. E diria para você que eu sou uma empreendedora da área de RH que deu certo. A minha empresa é um grupo que tem 5 empresas e tem uma faculdade em Goiás, em Goiânia. Eu sou a única faculdade local que é conveniada com a Fundação Getúlio Vargas. É como se fosse uma franquia. Então, todos os cursos da Fundação, inclusive a administração de empresas, certificado aqui pela EASP, ali, pela EASP, a gente faz. E nós somos nota 5 no ENAD, temos todos os cursos da Fundação. Esse é um dos negócios que eu fui atrás, que eu sonhei, corri e levei para Goiás. E tenho mais 4 empresas que são da área de RAND, Executive Search, Middle Management, programas trainee e estágio, tudo na área de RH, assessment, executivo, consultoria. E tem uma outra empresa, que é de temporários, que trabalha principalmente com varejo, agora na época do Natal. Tem uma empresa de BPO, Business Process Outsourcing, que é o meu maior negócio. Hoje a gente emprega, para vocês terem uma ideia, 83 mil até outubro. Eu tive 83 mil pessoas empregadas por nós. Carteira assinada por nós, com todas as responsabilidades por nós. E, normalmente, é uma média de 12.500, 13 mil pessoas mês. Né? Isso dá, por ano, 90 mil pessoas. Essa é a realidade da empresa hoje. Nós acabamos de fazer 25 anos e eu já estou pronta para casar. Estou procurando um noivo. Na verdade, eu comecei a empreender muito jovem. Eu tive... A vida inteira, eu achava que ser humano era uma máquina complicada e que devia ter um manual. E eu falei, eu vou descobrir o manual do ser humano. E eu queria muito isso. Mas eu sou de família do interior de Goiás, de fazendeiros, de Rio Verde, uma região muito fértil em agronegócio. E todo mundo queria que eu fizesse ou medicina ou veterinária, algo assim. E eu fui para a Federal e fiz vestibular para veterinária, passei para mostrar para minha mãe, mas eu fiz psicologia. E aí eu escolhi, foi a hora da negociação, do primeiro desafio. Foi trocar, que não tinha nada a ver, para a psicologia, para uma escola que era PUC, uma escola paga, né? E eu não tinha tantas condições, tanta renda. Eu sou filha, para vocês terem uma ideia, única do 2º casamento, minha mãe ficou viúva aos 29. Então, ela era fazendeira do primeiro marido. O meu era um forasteiro, carioca, que casou com ela, que não tinha nada. Então, eu nasci dessa relação, que vim morar, passei minha infância em Petrópolis e voltei para a fazenda. A família que eu reconhecia mais não era a fazenda do meu pai, não era a família do meu pai, era a família dos meus meios irmãos, que eram 4. Então, eu fui a pessoa que não tinha nada, não tinha fazenda, não tinha renda, porque todo mundo recebeu sua herança, eu não tinha, né? Então, pensei, vou estudar e descobrir o manual do ser humano, que eu vou ser muito rica com isso. E acabou que eu estudei muito dentro da psicologia e achei que dentro de uma ciência da psicologia chamada programação neurolinguística era o mais próximo do manual do ser humano. Fui até chegar aí, que já tem alguns anos, uns 10 anos. E achei que o PNL tem alguma coisa a ver, mas não ensina na escola. Mas descobri depois que parece que tem a ver, mas tem a ver para você, seu autoconhecimento, que é a chave do negócio. Eu descobri que a gente precisa de partir dos seus limites e das suas vantagens, né, para fazer qualquer coisa. Então, descobri que o manual existe, sim, mas ele é reescrito todos os dias, por nós e pelos outros, que nos influenciam e faz com que a gente mude. Né? Se falou hoje pela manhã de competências essenciais, de competências, né, de origem. Eu acho que essas não mudam, mas a forma muda. A forma, e a gente adquire novos valores, e acho que isso vai se reescrevendo. Com isso, eu fiz a opção, eu não estudei psicologia e fiz RH por falta de opção, muito pelo contrário. Aí o novo desafio foi, na minha cidade, Goiânia, quando eu me formei na década de 90, início de 90, 89, mais claramente, eu estava com 19 anos e, em 88, estava com 19 anos, estava me formando e fui fazer uma pesquisa que não existia nada de RH naquela cidade. E aí vira aquela história, então, espera aí, não dá certo. Não, aí que dá certo. Né? É uma oportunidade, porque o empreendedor tem essa característica. Ele só vê a oportunidade, ele não vê ameaças. Falei, gente, não tem ninguém, poxa, é isso que eu quero. Você trabalhar com muita gente, né? Ver o manual de todo mundo, é isso que eu quero. Então, eu parti para estudar muito nessa área
E estudando aqui em São Paulo, na Fundação, fazendo um curso de pós-graduação em gestão de RH, eu aceitei o meu segundo desafio. Eu queria conhecer uma área que estava abrindo em Goiânia, o primeiro hotel 5 estrelas, bem bacana. Era o melhor do Centro-Oeste, né, inclusive. E aí eu estava querendo muito fazer parte daquele projeto. Eu fiz uma pesquisa durante o meu TCC em tudo que é hotel 5 estrelas no Brasil. Essa pesquisa eu consegui provar ela dentro do hotel, que era como desenvolver pessoas para o hotel 5 estrelas. Ganhei um prêmio pela BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é um prêmio profissional do ano. E aí eu falei, vou abrir a empresa, com Z. Z, porque naquela época tinha uma teoria chamada ZAP, que as pessoas que realmente têm maior produtividade e fazem diferença e agregam valor, porque é só essas realmente que... Né, eu acho que é uma hipocrisia o empresário falar que o RH é o seu bem mais valioso. É valioso quando agrega valor. Né? Então, esse ser humano, dentro das organizações que agrega valor, é um ser ZAP, reenergizado, feliz, fazendo o que faz. Porque é você descobrir aquela pessoa que tem competência essencial como a competência essencial do cargo, e que aquilo vai fazer com que ela flua naturalmente e seja feliz e tenha prazer no que faz. Às vezes, é isso que tem que fazer o encontro. Acho que esse é o grande desafio do profissional de RH e de seleção, é descobrir, fazer essas duas coisas dar certo. E eu acho que eu descobri isso e fui trabalhar assim, muito com gente com talento para. Aí eu formava pessoas e a minha empresa nasceu para fazer serviço só para hotel, fazer startup. Eu tive a sorte de abrir todos os hotéis do Paulo Otávio, da Encol, na época. Tá? A Encol estava fazendo tudo, estava no auge, era uma grande construtora, não sei se vocês sabem do problema da Encol. Logo ela veio falir. Quando ela faliu, eu falei, poxa, meu negócio. E agora peguei toda a tecnologia de hotelaria e passei para varejo. Aí eu comecei a abrir lojas e faço isso até hoje. Então, hoje, um grande negócio nosso é varejo. A gente faz startup de grandes varejistas, tipo Walmart. Eu já abri 45 lojas do Walmart. A gente abre plantas como a Votorantim Metais. A gente faz... Estamos fazendo Apple agora. A gente que abriu todas as lojas da Apple Store aqui e no Rio. Estamos abrindo mais uma. Então, a gente faz isso, mas também a gente faz terceirização de serviços, do processo inteiro, tipo área de vendas, que é PDV, call center, enfim, é aí que está o grande número de pessoas. A gente trabalha para todas as teles, trabalhamos para grandes empresas do varejo, e hoje a minha empresa já passou por uma série de momentos, está no momento de passagem para um outro nível, que eu digo que nós agora estamos buscando um parceiro. Eu já passei pelo Bovespa+, já fui uma das empresas indicadas, né? Pela Ernst Young, eu fui empreendedora master de 2013. Sou conselheira Win-Uma, né, das Win-Umas. Sou presidente da Business Affairs da Anshan. E sou também madrinha da Rede Empreendedora de Goiânia. E ainda sou mãe de uma menina de 15 anos que me solicita muito. E esposa, tá, gente? E dá tempo de fazer tudo quando você gosta. É um pouquinho da minha história. E aí, como é que eu faço agora para seguir isso? Bom, então, história é ótima também, Lu. Pensando sobre empreender fora da zona de conforto, né? Eu acho que empreender é fora da zona de conforto, mesmo que você esteja fazendo o que você sabe fazer. Porque, mesmo quando você começa sozinha e o seu negócio vai crescendo, você tem que contratar funcionários e você sabia fazer muito bem o que você faz, seja lá o que for, enfim, seja lá o que for, só que você não sabe gerenciar funcionários, você não sabe pagar impostos, você não sabe abrir uma empresa, você não sabe nada. Então, acho que todo empreendedorismo é fora da zona de conforto. Um pouquinho da minha história, eu empreendo totalmente fora da minha zona de conforto. Love Mondays é um site, como eu falei, e, portanto, é uma empresa de tecnologia. Hoje, a gente vê o Love Mondays como uma empresa de tecnologia. Eu não sabia nada de tecnologia quando comecei o Love Mondays, não sabia e não sei ainda escrever nenhuma linha de código. E aí? A gente começou... antes da Love Mondays, eu trabalhei em consultoria de gestão e em marketing, e morei 9 anos fora do Brasil e fiz mestrado lá fora também. E aí voltei para o Brasil, então, quero empreender agora, legal. E aí, vamos fazer o quê?
Acho que a primeira coisa que eu pensei é sócios, né? Eu não sei fazer muita coisa, sei fazer as minhas áreas de estratégia e de marketing, mas tem um mundo de coisas que eu não sei fazer, então vamos procurar sócios. Estava até falando numa conversa agora no intervalo que se você vai empreender sozinha e você não consegue nem convencer um sócio para entrar contigo nessa onda, imagina você conseguir convencer clientes, parceiros, investidores no futuro. Então, acho que é super importante você ter sócios, porque o perrengue não é fácil, né? Vocês todas sabem, e acho que sócios ajudam muito nessa hora. E aí a gente começou um negócio de tecnologia, sem saber de tecnologia. Primeiro era eu e o Dave, o meu primeiro sócio. E aí a gente descobriu que hoje tem 1000 ferramentas que ajudam vocês todas a lançarem um site, a fazer alguma coisa de tecnologia sem você saber escrever código. E isso, para mim, foi uma grande descoberta. Então, ferramentas como o Weebly, como o Wix, são gratuitas, ou, se você quiser tirar o logotipo deles lá, você paga $20 e você faz um site em meia hora que fica super bacana, e sem gastar nada, sem escrever código. E aí você descobre ferramentas que tem. E como tem ferramentas para você lançar um site, tem ferramentas para você fazer campanha. Hoje, fazer campanha digital é muito fácil, qualquer uma pode fazer. E aí eu acho que é isso. Eu acho que sempre tem uma infinidade de coisas que você não sabe fazer. Eu acho que é buscar pessoas que vão te ajudar nessa trajetória, e não só sócios, mas também mentores, parceiros, como foi falado antes, e aprender, né? No fim, ninguém sabe tudo e tem muita coisa para aprender. E eu acho que você pode empreender por 20 anos e não aprender tudo. E eu acho que então é você saber se assessorar com as pessoas que vão te ajudar quando você está fora da sua zona de conforto. Bom, nós somos conterrâneos, porque eu sou de Anápolis, Goiás. E eu acho que a gente vai ter um painel muito legal, porque vai se completar muito as histórias. Eu tive a oportunidade, algumas vezes esse ano, de falar, mas eu vou dividir algumas experiências que eu tive, que eu acho que vão ser importantes para vocês, e que foram muito dolorosas para mim. E, às vezes, a gente começa a falar de empreendedorismo e parece que só tem um lado de glamour. Não tem a dificuldade, não tem a falta de grana, não tem você ter que demitir funcionário. E essa questão da escolha entre a sua zona de conforto ou não é uma questão muito importante, porque eu acho que o melhor da vida, realmente, é você trabalhar naquilo que você ama. E, muitas vezes, aquilo que você se preparou é aquilo que você ama, muitas vezes não é. Né? No meu caso, a minha zona de conforto é a área de logística, porque eu trabalhei 16 anos, fui presidente de uma grande empresa, a MSC, aos 32 anos, tinha muita experiência nessa área, e, num determinado momento, eu quis dar uma guinada na minha vida e fazer alguma coisa que tivesse impacto, que deixasse um legado. Isso era o coração, não era a razão. O coração me levava a fazer alguma coisa, porque, pela razão, gente, quem é que vai abandonar um cargo, ser presidente de uma empresa multinacional, com um cargo praticamente vitalício, 2 motoristas, toda a minha estrutura? Eu tenho 4 filhos, então tinha 2 babás, 2 motoristas, 2 carros. Mas eu falei, não, eu vou trabalhar alguma coisa que tenha impacto. Fui para os Estados Unidos estudar. Quando eu voltei para a área de educação, que é uma área que não tem experiência nenhuma, não tinha familiaridade, não tinha uma memória positiva, porque a minha memória positiva na escola não foi boa, mas que eu acreditei que tinha um nicho de mercado muito grande, que era uma coisa que está se falando muito na Europa e nos Estados Unidos, que é a questão do desenvolvimento humano na primeira infância. E é uma coisa que não se fala no Brasil, que é a formação nossa, como seres humanos, como cidadãos, que acontece nos primeiros anos de vida. E, para isso, precisa ter estímulo, precisa ter um adulto que forme vínculo, precisa ter os cuidados básicos para a gente fazer as sinapses neurais, porque elas vão ser feitas 80% até os 3 anos. Então, com essa ideia na cabeça, eu saí procurando parceiros. Porque, assim, quando você tem uma ideia que ela é grande,
você não vai fazê-la sozinha, você tem que surfar numa onda. Você tem que descobrir que onda é essa. Então, o primeiro parceiro que eu chamei foi o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Passei num concurso em 2010 com a ideia e recebi o apoio do banco para ser financiador do projeto. E criei a Pupa, criamos a metodologia, testamos a metodologia, criei uma equipe linda, maravilhosa. Mas, nesse processo, a curva de crescimento estava sendo muito lenta, porque o mercado não sabia do que eu estava falando, eu tinha que falar muito, quer dizer, eu tinha o trabalho de abrir o mercado antes de apresentar um produto. Quando eu ia apresentar a ideia para as empresas, elas não estavam com o core delas voltados para a primeira infância, então, eu falava, não está no meu script aqui fazer investimento na primeira infância. Então, às vezes, os testes demoravam 1 ano, piloto, para poder chegar aos primeiros contratos. E quase 2 anos depois do início da empresa, nós descobrimos, eu e os meus 2 sócios, que ia ser um investimento muito mais de longo prazo do que a gente estava imaginando. O que realmente acontece na área de educação. Então, teve muitos acertos e muitas surpresas no caminho. O acerto, para mim, todo foi investir no que eu investi. A Pupa ganhou vários prêmios, acabou de ganhar um prêmio internacional com 10 finalistas no mundo, num concurso com 630 empresas no mundo inteiro. Mas, do ponto de vista financeiro, ela exigia um aporte de capital muito mais forte do que eu mesma estava preparada. Então, eu tive que tomar uma decisão muito difícil no meio do ano, que foi vender a minha parte da Pupa para os meus outros sócios e ficar só como chairman do projeto e ficar desenvolvendo projetos especiais. E voltar a me dedicar mais à empresa de logística. Porque, no meio do tempo, quando eu assumi a Pupa, surgiu a oportunidade de eu trazer uma empresa suíça, que era um modelo de negócio maravilhoso. Só que, como o meu coração estava na Pupa, eu trabalhava 95% do tempo na Pupa e 5% na empresa de logística. Mas, como eu tinha muita expertise e tinha uma condição, montei uma equipe fenomenal, a empresa começou a crescer. Começou a crescer a empresa de logística. E aí eu falei assim, puta que pariu, né? Fiquei esse tempo todo trabalhando com logística, fiz o maior esforço para fazer empresa social, agora o que está dando dinheiro é a empresa de logística. Então, o que aconteceu? Eu tive que tomar uma decisão muito difícil no meio do ano, foi muito doloroso, eu quase entrei numa depressão. E eu quero falar isso para vocês porque empreender é uma jornada. Empreender vai exigir musculatura de vocês, vai exigir entender essa dicotomia entre a razão e a emoção. A empresa de logística está indo super bem, né? Tem uma perspectiva maravilhosa e eu vou fazê-la dar rios de dinheiro, porque eu quero continuar com esses rios de dinheiro investindo no meu projeto de área social. Então, eu vou ter que fazer as 2 coisas. E vou ter que fazer bem as 2 coisas. E esse foi um aprendizado que eu ganhei no meio do ano. O prêmio que eu ganhei está me dando muita visibilidade, então eu fui convidada para ser palestrante num evento muito grande nos Estados Unidos. Eu vou aproveitar todas essas oportunidades para exercer a minha emoção, meu lado emocional, que é a primeira infância, meu amor pela primeira infância. E, no meio tempo, vou colocar todos os meus esforços também para ganhar dinheiro e fazer a empresa de logística virar. Também tenho a oportunidade de voltar a ser executiva, mas eu fui picada pelo bicho do empreendedorismo. E é muito gostoso, gente, empreender. A gente sabe que é um sofrimento, é que nem filho, né? Você sofre, meu Deus do céu, eu fico pensando como que eu fui pensar em ter 4 filhos, eu sou louca mesmo. Mas é aquilo, né? Você sofre, mas você tem tanto prazer. Você tem tanto... O tempo passa e você entende por que as coisas aconteceram como aconteceram. Então, são histórias maravilhosas, a gente se sente super inspirado. E estava curiosa para saber a questão do marido no final. Está procurando marido, mas já está casada, né? Eu fiquei sem entender muito bem esse... Depois gente, eu já sou casada pela 2ª vez, tá? Tá, eu não fico sozinha. Tá melhor do que eu. Que eu tô aos 19, agora já tem 20 anos com o 2º casamento. Lá em casa é os filhos dele, o meu e a nossa. São 5. Tá ótimo, porque eu estou no 3º casamento. Aí, estou no 3º. Então, eu queria entender como é que... essa parte aí. Mas, mais ou menos, eu queria compartilhar isso daí com vocês.
Excelente. Bom, é engraçado assim, porque de volta vou só me remeter de novo à pesquisa, né? Porque foi uma surpresa para a gente até abriu a pesquisa no quesito o que te levou a empreender na sua área e paixão estava entre as outras. A gente não tinha classificado como uma das alternativas, mas ela teve 12% dos votos lá da pesquisa. E aí vocês trouxeram a paixão aqui de volta. Só que tem uma coisa que eu acho que ela é interessante para a gente, porque, principalmente, tudo isso que a gente faz é se inspirar, né? Se inspirar nos casos que deram certo, nas pessoas que estão seguindo em frente. Porque é o que vocês falaram. Sempre tem o dia que a gente fala, puxa, acho que eu vou desistir desse negócio, porque eu gosto muito, mas não vai dar certo, está difícil, todo mundo aqui já passou por esse momento, vai passar de novo, enfim, faz parte da rotina do empreendedorismo. E aí vocês falam de paixão e de empresas que estão dando certo. Qual é o limite entre a paixão? Será que eu tenho algum momento que desistir da paixão para poder fazer a coisa dar certo, né, para eu poder monetizar o meu negócio? Ou não, eu posso seguir apaixonada? Eu sou suspeita, porque eu vou dizer exatamente, sem paixão não tem tesão, não vai. Então, na verdade, eu não acredito... Eu acho que está até em um momento da pesquisa da Rede das Mulheres Empreendedoras. Foi feita uma pesquisa, eu já li a respeito, que, inclusive, tem uma tendência das mulheres brasileiras, que é o lugar que mais se empreende no mundo, de procurar áreas de varejo e de conforto. Né? Essa é uma tendência. Agora, por que... E foi falado hoje no painel de manhã, o que é dar certo, o que é ter sucesso. Para mim, sucesso é a medida do que você planejou ser e realmente o que deu, qual foi o desempenho. E, quando eu vejo a minha régua, ela passou muitas vezes. Por quê? Porque eu não esperava tudo isso. Né? Eu tive um sonho, fazer algo diferente, de formar gente, não buscar gente pronta no mercado. Achei que era diferente do que estavam fazendo, mas eu achava que eu ia ser uma profissional de RH do jeito que eu sempre quis. E, hoje, eu sou a maior empresa do mercado. Eu sou líder, concorro com empresas internacionais, sendo de Goiânia, mulher. E nós, mulheres, eu faço parte de um grupo chamado Mulheres do Brasil, que é liderado pela Luísa. Nós temos lá um trabalho, eu sou líder do grupo de educação. Nós temos lá um trabalho de cota para mulheres. Eu não sei se vocês sabem, nós somos apenas 3,5% no board das grandes empresas. As empresas de capital aberto só têm 3,5% de mulheres. Então, para essas mulheres também que chegaram lá, que são executivas da primeira linha, o que é? Então, acho que tem muito a ver, assim, a sua paixão qual é? A minha paixão é ter um tempo para cuidar de mim como mulher, porque você sabe que mulher tem que ter tempo para se cuidar. É para ter um tempo para meus amigos. Eu faço parte de uma confraria, bem bacana, tenho 60 amigos. É muito bom ter essa confraria, porque lá você extravasa. Então, você tem que ter tempo para seus amigos, tempo para o seu marido, para os seus filhos, e quero fazer alguma coisa que não me atrapalhe. Então, qual é a sua prioridade? Sua paixão, o que é? Descubra primeiro o que você quer, aonde você quer chegar, qual o tamanho do seu sucesso. Então, aí você faz essa medida. Para mim, eu não cheguei lá ainda. Eu ainda tenho alguns desafios. Né? Eu falo que a paixão, a gente tem que sonhar sempre. Você tem que realizar um sonho e começar a sonhar outro. Isso é a vida para mim. Então, acho que a paixão vai me levar sempre. Eu acho que a paixão tem que estar presente, senão você não encara. Senão você não consegue. O que eu acho que, às vezes, a gente... Não sei, acho que caiu a ficha para mim faz pouco tempo e talvez para você já seja óbvio. Mas eu acho que o que a gente considera paixão é uma coisa. Eu amo fazer X. E, quando você vai ver, são coisas por trás disso que você ama. Então, talvez você ama trabalhar com pessoas, talvez você ama liderança, talvez você ama desafios, aprender coisas novas. E eu acho que essas coisas que você ama podem se manifestar em várias áreas. Não é só numa coisa, eu não vou só fabricar copinho d'água, porque é isso que eu amo fazer. Não, talvez as características disso que eu amo fazer estejam presentes em N outras áreas que podem se abrir. E, então, isso que eu acho da paixão, né, a questão do faça o que você ama, eu acho que a gente tem que ver quais são as características do que você acha que ama, que você realmente ama, que fazem você amar aquilo, e essas características podem se manifestar em N campos. E aí vem a realidade. Né?
você pode fazer uma coisa que você ama, mas aí você não tem como pagar as contas no fim do mês. Como é que faz? Né? Não dá. Então, eu acho que ver as características do que você ama e adequar aquilo com a realidade, com o mercado, com o que está sendo buscado, que é também a coisa do empreendedorismo. Né? O empreendedor vai e busca oportunidades, e você vê oportunidades que talvez outras pessoas não enxerguem, ou que você tem um apetite por risco maior do que outras pessoas, então você vai lá, eu não tenho nenhum RH aqui, eu vou fazer, então, né? Talvez outras pessoas não tenham essa coragem. Não tem nenhum site onde funcionários avaliam a empresa onde trabalham no Brasil, eu vou fazer. Então, acho que tem que ter paixão, só que eu acho que a paixão pode se manifestar em várias áreas, não é só numa, e aí você tem que bater com a realidade, porque não adianta. Eu acho que a paixão acaba se despedaçando se você tá batalhando para pagar a conta no fim do mês e não está fechando, e você só está se afundando. Então, acho que tem que ter a realidade aí também junto. Bom, eu penso que a gente tem que ser racional. Eu acho que a paixão é entender, na verdade, o que é intrínseco no processo que faz você se apaixonar, porque você pode aprender a amar aquilo que você faz, a voltar a amar. Eu estou nesse processo em relação ao resgate do meu trabalho com logística. E aí eu fiquei buscando quais são os valores que me atraem para o que eu faço. Inovação, eu adoro plataformas transformacionais, então eu adoro acabar com o status quo. Todo mundo faz assim, eu vou fazer assim. O mercado inteiro está indo para um lado, eu vou para o outro lado. Então, eu comecei a fazer um processo de busca dentro de mim, de buscar dentro de mim quais eram os valores que me fariam me reapaixonar para poder realmente fazer as contas fecharem. Eu tenho 4 filhos para pagar escola, para pagar remédio, para pagar e ter que investir num projeto a longo prazo que eu vou ter que comprometer. A única coisa que eu construí, que era o meu apartamento, eu tinha uma decisão para tomar naquele momento. E as coisas, gente, a gente tem que colocar na linha do tempo. Acho que uma coisa que eu aprendi muito também nos últimos meses é a questão da ansiedade. Como empreendedor, você quer as coisas rápido. E as coisas, elas têm um tempo de curva. Então, fazer o alinhamento do teu coração, da tua realidade financeira, do que está acontecendo no mercado, e essa curva é super importante. Mas eu acho que a gente tem que ser racional, sim. Chega um momento que você tem que cortar na carne, chega um momento que você tem que entender quais são as prioridades, chega um momento que você não vai poder endividar o teu marido, porque vai comprometer o teu casamento, chega um momento que você vai ter que tomar decisões difíceis e que envolvem, sim, nem que seja por um tempo, fazer coisas que você não gosta. Agora, nada impede de você continuar paralelamente alimentando e desenvolvendo esses sonhos para que não determinado. Porque existe uma outra coisa, gente, nessa discussão toda, que é timing. Nós estamos aqui num processo inicial de empreendedorismo feminino no Brasil. Nós estamos no começo da curva. Como ela falou, 25 anos atrás não tinha nem telefone móvel, não tinha nem computador, não tinha nada, era outro momento de curva. Daqui a 10 anos vai ser um outro timing. Então, além da paixão e da razão, tem uma questão que é mercado. Eu entrei, por exemplo, com uma proposta no mercado, com a Pulpa, muito cedo. Eu fui muito avant-garde, fui muito na frente do que era o mercado. Isso vai medir o meu fracasso, o meu sucesso? Não, não vai. Eu tenho muito mais reconhecimento internacional do que reconhecimento nacional naquilo que eu faço. Isso mede o meu sucesso? Não. Então, aquilo que a gente tem dentro da gente, consolidado, a gente tem que colocar como realmente benchmark, como nós mesmas, aquilo que a gente espera de nós mesmas, não necessariamente o mercado. Então, esse equilíbrio, esse autoconhecimento é super importante, mas eu acho que é importante, no final do mês, a gente pensar assim, nas contas que tem que pagar, nas responsabilidades, no entorno da gente. Porque, afinal de contas, mulher é isso.
ter vários papéis, é ter várias responsabilidades, é ser a esposa, é ser a mãe. O filho não quer saber, ele quer ir para a escola dele, marido não quer saber, marido quer a esposa dele, o resto do mundo não quer saber. E você tem que fazer isso funcionar. Então, essa é a realidade. Então, a gente tem que... Pode, claro. Você falou que isso é interessante, mas eu acho que bem interessante são as visões adversas. Eu continuo dizendo que tem que ter paixão. Eu vou dizer por quê. Você viu quando ela disse, eu escolho fazer diferente? Essa é a paixão. Eu sou um pouco assim, eu escolho fazer diferente. Agora, quando você chega num nível, né, do seu negócio, onde você possa fazer escolhas de pessoas diferentes de você para te assessorar, você continua fazendo o que você tem paixão. Mas você tem que gerar recursos, oportunidade para que você cresça e tenha como ter um time que te apoia. Eu, por exemplo, sou a pessoa que sonho, que quero fazer diferente, que quero ser uma empresa de 1 bi, rapidão, quero ter aquisições, quero fazer um monte de coisa. Mas eu tenho sócios, desde o começo do meu negócio, que me puxam para baixo e que fazem o contraponto. Tem que pagar a conta, espera aí, vamos ser racional. Então, eu deixo isso para o outro. Eu continuo achando que tem que ter uma pessoa que fala vamos, gente, e que inspira. Porque, do contrário, gente, depende do que você quer chegar lá. Se eu quero ser uma mulher numa área de RH, onde as empresas, normalmente, internacionais, lá fora, faturam 22 bilhões de dólares, 16 bilhões de dólares, aqui no Brasil faturam 300 milhões de reais. Então, é difícil competir. Eu quero ser uma empresa de 1 bi, pelo menos um, aqui no Brasil, e não quero sair daqui. Então, para isso, eu tenho que ter muita criatividade, muita vontade, porque então você não faz. Sonhar grande, brava. Como eu sou CEO do grupo, eu tenho que fazer todo esse trabalho, mas eu costumo ter um bando de gente que faz. Eu fico lá só para dar opinião, para não chegar a fazer alguma coisa que eu não gosto, então me desmotiva, rouba a minha energia. E, quando eu faço algo que eu gosto, a energia parece que não acaba. Gente, eu achei que tinha bastante tempo, no fim, foi tempo quase para nada. Vamos só abrir rapidinho para perguntas. A gente consegue fazer 3 perguntas. Também, se vocês não tiverem, eu tenho aqui. Mas, alguém gostaria de fazer pergunta? Lá em cima. Em cima, aqui embaixo. Tá, a gente já tem 3. 1, 2, 3. Como diz Ana, perguntas não tratadas, né? Acho que lá em cima primeiro. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Fernanda. Eu estou começando um site, então queria perguntar do site. Achei a ideia muito legal dos funcionários avaliarem as empresas, mas eu queria entender como você ganha dinheiro, qual que é o modelo de receita do seu site. Porque eu entrei aqui agora para ver os detalhes, eu não consegui ver, você não está vendendo nada, você não tem publicidade. Estou muito curiosa. Obrigada. Ótima pergunta. Hoje a gente não ganha, a gente só gasta dinheiro. Então, eu brinco, não. Então, qual é o modelo de negócio? Qual vai ser o modelo de negócio da Love Mondays? Vai ser uma plataforma para empresas atraírem talentos. E não qualquer talento, não vai ser um site só de postagem de vagas, mas vai ser o talento certo para a empresa certa. Como é que a gente vai chegar lá? Primeiro, a gente quer ser o primeiro site onde funcionários buscam informações quando estão tomando uma decisão de carreira. Porque aí a gente tem volume. Para a gente ter volume, a gente tem que ter conteúdo para atrair esse volume. Então, o que a gente foca agora é em construir o conteúdo no site. Graças a Deus, a gente conseguiu um investidor maravilhoso que nos apoia nessa estratégia. Então, investimento de venture capital aqui no Brasil é muito difícil, já para quem está monetizando, imagina para quem não está. Tá? Então, são poucos investidores aqui que estão dispostos a investir num negócio que ainda não monetiza. A gente deu a sorte de ter investidores que acreditaram na nossa estratégia, que estiveram dispostos a bancar a Love Mondays para os próximos anos, até a gente chegar num ponto que vai monetizar, e aí sim, quando monetizar, a gente vai arrebentar. Mas, por enquanto, a gente não monetiza. Como? Qual é a entrada de dinheiro? Como que... A empresa vai pagar para atrair talentos, para
atrair profissionais para trabalhar lá. Contando um pouquinho, hoje a balança de poder se inverteu. O profissional tem escolha de onde trabalhar em certas áreas do Brasil. Antes era só empresa, se você tinha um emprego estável, que pagava as contas, você dava graças a Deus. Hoje está mudando. Então, o Love Monday está nessa onda de mudança, de balança de poder da empresa para o profissional. E a gente sabe que informação é poder. Então, a gente dá poder para profissionais fazerem uma escolha bem informada com as informações do Love Mondays. Próxima pergunta. Oi, boa tarde. Eu sou Lina. Obrigada por compartilhar a história de vocês. Muito bacana. Assim, a gente vê histórias de mulheres inspiradoras, cada uma complementando a outra e trazendo nuances diferentes aí do que é ser empreendedora, né? Eu queria perguntar para vocês, quando o calo aperta, onde é que vocês buscam inspiração? Né, onde é que estão essas paixões aí? Onde é que vocês recarregam as baterias? Na crença que eu posso fazer, independente do que todo mundo está dizendo que não vai dar certo. E que vai dar certo. Essa crença você não pode perder. Se você não acredita no teu negócio, você não consegue vender. Bom, quando eu passei o momento mais difícil, eu procurei fazer um reequilíbrio emocional e espiritual. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a orar todos os dias, porque eu comecei a entrar num estado de ansiedade muito grande. Então, eu falei, eu tenho que sair do estado de ansiedade. Então, eu fiz 3 coisas. Uma, comecei a tomar uma medicação para diminuir a ansiedade. Segunda, comecei a orar todos os dias. E terceiro, comecei a ir para a academia todos os dias. Então, todas as 3 coisas me ajudaram para caramba. Perdi 4 quilos, estou ganhando massa. Melhora a autoestima e tudo melhora. E diminuir o nível de ansiedade, isso é maravilhoso, porque aí, dentro de você tem o potencial, você tem o material, tem potencial, tem energia, tem tudo. O que você tem que controlar são essas emoções. Porque eu cheguei num ponto que começou a ter uma descompensação, aí eu comecei a entrar num estado de duvidar de mim mesma. Aí mora o perigo. Aí mora o perigo de naufragar. Quando você entrar nessa zona que acende a luz vermelha, e você começa a duvidar de você mesma, aí você para, respira fundo e faz esse trabalho de reestruturação, vem para a superfície, respira, para depois mergulhar de novo. Só acrescentar uma coisa, para vocês que têm um time. Eu costumo dizer que, diante de dificuldades, quando o calo aperta, não vamos gastar energia para discutir justificativas. Vamos gastar energia para buscar soluções. Eu ponho o time inteiro para buscar solução. Isso dá uma energia, renova e nos faz querer fazer junto. Porque o meu time está comigo desde que a empresa abriu. Então, a maior parte do meu time do board foi formada por mim. Então, isso também é muito legal. É você ter pessoas que você sabe que estão do teu lado e que acreditam no teu projeto. Acho que isso é fundamental para dar certo, o time e a equipe. Eu também acho. Equipe, para mim, quando aperta, é meus sócios e mentores. Adoro ter mentores que não têm nada a ver com a Love Mondays, nada a ver com tecnologia, e são pessoas que me inspiram muito e que eu acho que o board, depende do board que você tem. Se você tem investidor externo, às vezes, não é lugar de chorar as mágoas. Então, eu acho que eu busco esse espaço com mentores que não tem nada a ver com o meu negócio e com os meus sócios. Última. Olá, boa tarde. Eu sou Andresa, psicóloga de formação, sigo a área da psicologia clínica. Vocês me inspiraram muito. Primeiramente, parabéns, porque conciliaram desenvolvimento humano, saúde emocional, a própria autoanálise, como vocês comentaram. E a minha questão é como conciliar esse projeto de empreendedorismo, ganhar dinheiro com assuntos tão delicados que estão relacionados à saúde humana, né, à saúde psicológica. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que aprender a conciliar as nossas questões, porque nós, mulheres, temos múltiplos papéis.
E papel de mãe não se delega. A gente sabe que nós, mulheres, temos um papel fundamental que a gente não consegue delegar. Mas tem uma série de outros que a gente pode delegar. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, até para a saúde mental dos nossos funcionários, ou você, para os teus pacientes, é ajudá-los a conciliar e não ter tantas culpas, porque a culpa é que derruba, é que faz mal. Então, eu acho assim, no começo da minha carreira, eu queria fazer tudo, eu não queria delegar nada. Eu queria cuidar das compras da casa, eu queria fazer... Eu adoro cozinhar. De vez em quando eu queria cozinhar para o meu marido, depois eu falei, pronto, vou relaxar. Então, tem certas coisas que eu não cuido mais, eu não faço mais compras, eu não cuido de casa. Por sorte, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, tem 21 anos. Então, assim, é conciliar. Banco eu só tenho um, facilita a vida. Que isso traz menos estresse. O que traz estresse é aquilo que você faz sem gostar de fazer. Não é a quantidade e a carga horária de trabalho, mas é fazer algo que não gosta. E, às vezes, é tirar isso da frente é que vai ajudar. Eu quero tocar na questão da culpa, que eu acho que é bem interessante e não sei se é diferente para mulher e homem, mas, enfim, eu acho que eu sinto isso e outras empreendedoras que eu falo também sinto. Você, quando empreende, você erra. Você erra muito e você erra todos os dias. Você erra com funcionários, você erra com clientes, com usuários, você erra todos os dias. E eu acho que você aprender a se perdoar é uma coisa fundamental. E você se entender como ser humano que erra já é meio caminho andado. E aí eu acho que achar uma coisa onde você descarrega, eu também, é academia para mim, então eu tento sempre tirar, sempre não, 3 vezes por semana no mínimo, tirar esse tempinho que é para a Luciana, para mim, para eu fazer meu exercício. E isso para mim é o que me salva. Eu já tenho uma visão mais hardcore em relação à sua pergunta, no sentido de que eu acho que a gente tem que ter uma disciplina muito grande. Disciplina de alimentação, disciplina de se cuidar, porque o desafio é muito grande. O desafio de você estar bem todas as manhãs, o desafio... Porque são momentos muito diferentes, né? Você pega o momento da Helena falando de uma empresa que está consolidada, que ela tem uma equipe, que ela pode delegar, que no começo deve ter dependido muito mais dela e desse esforço, um momento de startup e um outro desafio. São 3 fotografias completamente diferentes. Mas eu acho que a gente tem que ter uma visão de nós mesmos, de, no final, o que a gente quer? Eu quero chegar lá rica e com câncer? Eu quero chegar lá rica e acabada? Eu quero chegar lá rica e casada ainda? Quer dizer, é muito importante eu ter marido ou não ter marido. A gente tem que ter uma ideia de que nós amamos o trabalho, gente, mas a vida não é só o trabalho. A vida tem múltiplos aspectos. O que realmente vai me fazer feliz quando eu chegar no final daquela jornada? Então, no meu caso específico, eu acho assim, eu gosto muito de me cuidar e me sentir saudável. Então, eu cuido da minha alimentação, eu cuido de mim mesma e reservo meu tempo para mim mesma. E aí eu roubo esse tempo dos outros. Roubo do meu marido, roubo dos meus filhos e roubo do meu trabalho e abro espaço para mim, porque se eu não estiver bem, o resto não está bem. E eu sei que isso daí é algo que vai ser pesado para mim. Eu vou me cobrar todas as manhãs, eu olho no espelho e vejo se eu estou melhor do que no dia anterior. Mas aí acho que cada um é cada um, né? Gente, queria agradecer imensamente a vocês 3. Acho que a gente fez um painel super bacana, super, de verdade, inspirador. Eu gosto porque eu sempre saio melhor do que eu entrei, né, nos painéis da gente. Queria, enfim, agradecer a vocês também por terem ficado com a gente.